entrevista a personalidades do universo feminino, nosso programa também tem matérias especiais para melhor entender esse universo especial das mulheres. Universo que nem sempre nós homens entendemos tão bem assim, viu? Vamos falar de comunicação assertiva para mulheres. Nosso convidado especial é o professor doutor Lucas Nascimento, da UFES, pesquisador em comunicação persuasiva e ética e especialista em posicionamento, discussões cruciais e polêmica em ambientes de trabalho social. Apesar de carregar o estigma de falar demais, ainda é a grande dificuldade da maioria das mulheres, né, de se expressar, denunciar ou mesmo se posicionar sobre os problemas e situações das quais são vítimas frequentemente, como violência verbal, assédio moral, discussões agressivas, muitas vezes desacreditada e até mesmo chamada de louca em discussões. A mulher foi e em muitos casos ainda é silenciada e por vezes resolve se silenciar por não saber como colocar os problemas. O professor Lucas Nascimento tem uma pesquisa especial neste tema de comunicação persuasiva e ética. Professor, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Muito bom tê-lo aqui no nosso programa. E eu queria começar perguntando mesmo como surgiu o interesse, né, por estudar a forma de se expressar das mulheres, né? A gente geralmente vê muito isso falado por mulheres, né? Agora, um homem estudar o universo das mulheres, eu acredito que deva ter também as suas dificuldades, mas o que despertou esse interesse? Vou estudar a forma de se expressar das mulheres. Bom dia, bom demais tê-lo aqui, tá? Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes desta rádio Princesa FM, e é muito bom poder estar tendo a oportunidade de a gente falar de algo tão fundamental, que é a comunicação feminina. E meu interesse, na verdade, ele vem justo pelo interesse dos estudos de gênero. E especificamente eu trabalho já há muitos anos com argumentação e polêmica. E polêmica específica ligada aos LGBTI+. Então eu busco compreender como é que funciona as questões de gênero, as problemáticas de gênero, e dentro disso a gente trabalha também um pouco buscando compreender como é que funciona os elementos aí comunicativos do gênero feminino. Então isso tem a ver com uma longa pesquisa buscando compreender essas interações aí argumentativas, persuasivas, comunicativas entre os gêneros. Eu até costumo dizer que em pleno século XXI tem assuntos que a gente precisa tocar e lutas que a gente vê serem travadas que deveriam ser totalmente desnecessárias, né? Com certeza. Dada a evolução do pensamento do ser humano, mas infelizmente são lutas que precisam ser travadas. A busca da mulher pelo seu espaço é uma delas, né? Não deveria nem ser mais necessária, mas é necessária ainda. A gente sabe que a mulher ainda precisa, ainda tem espaço, muito espaço a buscar. E quando a gente fala de estratégias para mulheres se posicionarem de forma assertiva no trabalho, né? Que tipo de estratégia o senhor acredita que é necessária? Porque como a gente costuma ver muito de forma prática, a mulher, me parece que ela precisa ser muito mais assertiva, muitas vezes até do que o homem, para ser credibilizada mesmo, né? Isso é muito interessante e curioso da gente perceber como é que se dá a comunicação da mulher no seu ambiente de trabalho. Eu acho que antes exatamente da gente ir à estratégia, é interessante a gente observar alguns fenômenos. E o primeiro que a gente pode observar é que quando nós nos referimos à linguagem, à comunicação, nós muitas vezes temos uma falsa noção de que a comunicação ou a linguagem, melhor dizendo, né, no sentido um pouco mais amplo, ela não é simples e tão somente um instrumento de comunicação. Acho que a gente pode começar por aí. A linguagem é um instrumento de comunicação? É, mas não é apenas isso. Isso é apenas um dos elementos. É
pela linguagem e na linguagem que nós interagimos e que nós nos constituímos enquanto seres humanos, enquanto pessoas, na verdade. Então, ora, se você tira o direito de fala, e aí direito não no sentido porque não é que não se tenha o direito, mas você tira a voz ou você diminui essas oportunidades, você está, de alguma maneira ali, limando o reconhecimento dessas pessoas, no caso das mulheres especificamente. Porque quando a gente fala de reconhecimento, o reconhecimento no espaço público é justamente essa ideia do aparecimento, de você aparecer. E você aparece justamente por meio da sua expressão, da sua comunicação, e é a partir disso que você tem ali o seu lugar. Quando você, então, considera esse elemento de que a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas a forma como nós construímos a nossa identidade, então, quando no ambiente de trabalho você vê muitas vezes as mulheres falando muito e muito menos do que os homens, por exemplo, pesquisas apontam que os homens normalmente falam 75% a mais do que as mulheres no ambiente de trabalho. E isso é algo incrível, porque aí vem a questão que você começou falando, é que normalmente as pessoas ouvem falar, as mulheres falam mais. Ora, as mulheres falam mais onde? Porque no ambiente de trabalho elas falam menos. E o que isso mostra pra gente? Isso mostra várias coisas. As pesquisas ainda não são tão conclusivas, dada a complexidade. Então, se você pega, então, empresas em que as mulheres, ao falarem, por vezes, e na maioria das pesquisas, uma dessas pesquisas, inclusive, foi feita pela Universidade de George Washington, nos Estados Unidos, e a pesquisadora que fez e que conduziu esse processo, a Hancock, ela mostrou que as mulheres, ao falarem, elas são interrompidas 2,9 vezes mais do que os homens. Uma média de 2 vezes mais que os homens. E os homens, quando falam, são interrompidos numa média de 1 vez em relação à diferença das mulheres. Ou seja, existe alguma coisa muito estranha aí. Agora, quais são as possibilidades de a gente pensar estratégias? Quando nós falamos do mundo corporativo, nós estamos falando que a tendência é justamente a comunicação como cultura da empresa. Né? Então, se a comunicação é a cultura da empresa, essas empresas que têm essa cultura precisam fazer alguns investimentos específicos. Mas as empresas que não têm essa cultura, que é a cultura da comunicação, a comunicação como cultura da empresa, precisam já dar esse primeiro passo. Mas o segundo passo, ou digo, um passo para as que já têm implementado, é justamente vamos dizer assim, se for para o mais geral, vou do mais geral para o mais específico, é buscar estratégias de treinamentos. E esses treinamentos não devem ser dirigidos apenas às mulheres. Esses treinamentos precisam ser dirigidos a todos da empresa, porque muitas vezes é o homem que interrompe. Né? Porque muitas vezes cria-se um ambiente em que as mulheres se veem coagidas, reprimidas, inclusive, a falarem. Eu, ultimamente, tenho trabalhado em minhas redes, e aí não apenas falando para mulheres, mas o que é curioso, porque eu tenho falado que muitas vezes nós, diante de temas difíceis de serem discutidos, que eu tenho chamado de comunicação crucial ou discussões cruciais que envolvem aí elementos discordantes, opiniões discordantes, altos interesses em jogo e emoções afloradas, muitas vezes as pessoas têm 2 reações. Ou a pessoa foge da questão, portanto se cala, então você precisa discutir algo importante na empresa e por medo você se cala. O medo às vezes, inclusive, é o medo do outro extremo. Olha, como eu não sei como dizer isso, e se eu for dizer isso eu vou explodir, eu prefiro não falar. Se eu for tocar nesse assunto, o pau vai quebrar. Não é assim por vezes que a gente vê? E essa semana, da semana passada para esta, eu fiz uma pesquisa entre as pessoas que estavam interessadas nesse tema, que estavam chegando para uma programação que eu ia fazer esta semana. E
é muito interessante que quem respondeu à pesquisa, 71% foi de mulheres. Normalmente as minhas redes estão divididas 50-50, homem e mulher, mas 70% foram as mulheres. E o que é mais curioso é de que 64% dessas pessoas que responderam disseram para mim nessa pesquisa que simples e tão somente elas, ao invés de explodirem ou de falarem, elas preferem se calar. O que isso mostra? Mostra que as mulheres, ao discutirem temas cruciais, elas por vezes se veem inibidas e elas preferem se silenciar. E aí é que treinamentos podem ajudar justamente para entender o que é que está acontecendo. Será que o que está acontecendo é porque, e aí pesquisas têm apontado isso, pesquisas em grandes universidades, que historicamente os homens são ensinados a falar e a demonstrar poder pela fala. Percebe que os homens demonstram poder pela fala, demonstram influência social pela fala, enquanto as mulheres, e aí é um trabalho de um machismo incrustado na nossa cultura, as mulheres são ensinadas a se calar, a ficarem quietas e apenas a ouvirem, a serem obedientes. Em que medida, nos espaços que são dominados por homens, porque no mundo corporativo ainda os homens dominam muito, embora tenha diminuído isso ultimamente, por exemplo, nos cargos de liderança das empresas, no ano de 2022, as mulheres aí aumentaram a sua presença ali de maneira bastante significativa, mas ainda é um espaço dominado por homens. Então, o que acontece é que esses treinamentos, essas situações em que ocorre o domínio da fala masculina, a gente precisa pensar em muitas estratégias. Eu falei de estratégias muito amplas, mas agora, o que as pesquisadoras têm dito? Por exemplo, se um homem ou uma outra pessoa lhe interrompe e você é mulher, uma das pesquisadoras, chamada Jessica Bennett, ela é inclusive colunista do The New York Times, e ela diz o seguinte: você continua falando, você que é mulher, continue falando até que a pessoa perceba que ele lhe interrompeu. Então, uma das estratégias que ela aconselha que as mulheres utilizem. Uma outra estratégia é você fazer uma imposição com o corpo. Como é que você faz a imposição com o corpo? Você está numa reunião e você foi interrompida. Então, você se joga um pouco mais o corpo sobre a mesa, coloca os cotovelos e se impõe corporalmente. As pesquisas mostram que isso dá uma espécie de um lugar de autoridade. E há ali uma imposição não apenas com a voz, aumentando o tom de voz, mas isso de alguma maneira reflete nessa configuração do espaço de poder. Uma outra sugestão que ela dá é justamente de as mulheres, como funciona, não apenas para as mulheres, mas é o que ela diz que mais gosta. Ela, olha, por favor, eu gostaria que você me deixasse concluir a minha fala. Ou, por favor, eu preciso que você garanta o meu tempo de fala. Então, isso é importante. As mulheres precisam aprender a fazer isso. Obviamente que eu estou falando aqui das mulheres e para as mulheres, mas por vezes um homem também, em um determinado ambiente em que ele está ali como uma espécie de subalternidade, por algum motivo ele não tem o seu direito de voz garantido, também pode fazer isso. Claro que a gente está aqui focando nas mulheres e as pesquisas apontam exatamente para isso, mas é muito curioso a gente observar todas essas dinâmicas. Agora, uma coisa que eu tenho ensinado que serve para homens e mulheres por que as pessoas se silenciam diante de temas importantes?
Por que que muitas vezes, por exemplo, dentro de uma empresa, existem, por vezes, várias situações de assédio moral? Várias vezes as pessoas são violentadas verbalmente. E a violência verbal é um pouco mais difícil de reconhecer. A física você vê, alguém vai lá e empurra, ou bate, ou coisa do tipo. Mas a verbal vem por meio, inclusive, dessas interrupções, vem às vezes por meio de ironias, vem às vezes por meio de xingamentos, e são várias. A violência verbal, ela é ampla. Agora, o que as pessoas podem exatamente fazer? Por que é que eu estou me calando ao invés de eu falar diante de um assédio moral? Ou por que é que eu estou me calando diante de algo que vai contribuir para o crescimento da empresa, mas eu estou me calando? A primeira coisa é a pessoa questionar justamente quais são as emoções que estão fazendo com que essa pessoa ou fuja da questão, no caso é o silenciamento, ou inclusive exploda. Nós pensamos normalmente que quando nós vemos uma situação ou uma forma como alguém age conosco, nós pensamos que é a ação do outro que gera em nós um sentimento. E esse sentimento ou essa emoção, ela é um projeto para ação. E qual é a ação? Ou eu fujo, me silencio, ou eu, então, vou lá e ataco a pessoa. Só que isso é um engano. Na verdade, não são os fatos que nos preocupam e que nos ocupam. Nós nos ocupamos das interpretações dos fatos. E, então, quando você se depara diante de uma situação, por vezes é a narrativa que você cria, que você nem percebe que está criando, você não se dá conta porque é algo absolutamente rápido, que geram em você determinados sentimentos, e esses sentimentos ou essas emoções, estou tomando uma pela outra, ou um pelo outro, acaba gerando em você um projeto de ação. E esse projeto de ação vou me silenciar porque o meu chefe ou o meu colega acha que eu não sou competente. E aí se coloca no lugar de vítima. Vou me silenciar porque, na verdade, esse cara aí é o pior ser humano possível. Coloca o outro no lugar de vilão. E você se silencia. Mas o que aconteceu? A forma como o outro gesticulou numa reunião, acabou que você interpretou aquilo como uma ameaça. Talvez nem tenha sido uma ameaça, mas vamos lá, que seja. Mas se você pensasse racionalmente, você iria dizer assim, não, mas eu não tenho por que estar me sentindo ameaçado com essa pessoa que está me ameaçando, eu tenho o mesmo cargo que ele. No entanto, quando você cria uma narrativa que é inconsciente, acontece que emocionalmente o seu corpo, as suas emoções, elas dão um comando para o seu corpo e você reage sem mesmo antes perceber e sem passar pelo seu processamento racional. Então, eu aconselho você, mulher, mas isso serve para os homens também, começarem a avaliar quais são as narrativas que você tem construído nesse caminho da ação. Ou seja, há um caminho para a ação em que você vê os fatos, depois você cria a narrativa sem nem perceber que está criando. Essas narrativas geram algo em seu corpo, que são as emoções, e as emoções é que ativam uma ação, seja para fuga ou para ataque. Ora, como eu já falei isso aqui agora, essa é a mesma, o mesmo método ou o mesmo desenho e projeto de ação para pessoas que explodem. Existem pessoas que estão, por vezes, discutindo um assunto. Eu sou especialista em polêmicas. Então, vamos lá, uma polêmica entre religião e política, ou uma polêmica entre direita e esquerda. Por que as pessoas ficam com os nervos à flor da pele na época das eleições? Justamente porque ativa aquilo que é mais ancestral em nós.
nós evoluímos biologicamente para a gente detectar de maneira absolutamente rápida, sem passar pelo racional, o perigo. Só que nós já não precisamos detectar o perigo como os nossos ancestrais nas florestas, aqueles perigos que ameaçavam constantemente a vida. No entanto, embora nós não sejamos mais, estamos aí há milhares de anos lá atrás, o que acontece? É que o nosso desenvolvimento biológico, o nosso cérebro não evoluiu para o contexto em que nós estamos hoje. Então, o que acontece? Quando nós, pela linguagem, detectamos uma ameaça, ou nós fugimos, nos silenciamos, ou então atacamos. E aí é que muitas vezes as pessoas estão utilizando o seu cérebro reptiliano. E não o cérebro de alguém que começa a dar mais lugar justamente a questionar aquilo que está fazendo com que ele esteja a todo tempo armado para brigar e para se defender, quando na verdade não precisaria nada disso. Agora, professor, existe uma linha tênue também entre o silêncio e o exagero, né? O senhor falou muito aí dessa questão eu vou chamar de preconceito, mas no sentido de conceito pré-estabelecido, não no sentido pejorativo da palavra, né? Você já tem um conceito, vamos lá, já tem na sua cabeça que se vem de fulano, eu já sei que coisa boa não é. Aí você já vai armado, né? Mais ou menos como o senhor disse, fulano vai falar alguma coisa, você já ouve imaginando onde que ele está tentando te atacar. E muitas vezes ele pode não estar tentando te atacar. E você já reage de uma forma que naquele momento pode ser exagerada. Ou você silencia. E existe uma linha tênue entre isso. É quando a gente fala da mulher e da necessidade da mulher de fato ter uma comunicação assertiva para buscar o seu espaço, porque o caminho para ela a gente notoriamente vê que é mais difícil do que o caminho para um homem no ambiente corporativo. Muitas vezes ela está em minoria, a maioria das vezes está em minoria naquele ambiente também. Às vezes é só ela, mulher, sim, entre tantos homens. Como buscar essa medida certa para não silenciar ou na tentativa de tentar sair do silêncio também exagerar ao contrário do que estava fazendo, né? Meio que está ali comunicando por comunicar só para dizer eu tô aqui e muitas vezes cair até naquela situação da pessoa olhar e achar, tá falando, vai querer falar sobre qualquer coisa e já gerar um preconceito no outro, de que não vai contribuir, tá falando só porque quer falar. Como buscar essa medida certa? Olha, a sua pergunta é excelente. Excelente porque eu tenho trabalhado com a comunicação crucial com sabedoria. E aí é que entra a sabedoria. Os gregos, os antigos, e especialmente na retórica aristotélica, por exemplo, se utilizava e se utiliza um termo chamado kairos. Na nossa cultura cristã, kairos é justamente o tempo de Deus. As pessoas traduzem como o tempo de Deus, né? Os teólogos traduzem como o tempo de Deus. Mas, na cultura grega, o kairos também era esse tempo mais divino, mas ele era considerado por vezes assim porque ele era chamado de o tempo oportuno. A oportunidade, o bom comunicador, o bom orador é aquele que ele sabe a oportunidade certa para poder falar de maneira adequada o que precisa ser dito. Então não é sair falando a todo momento. Nessa cultura grega, que era a cultura da palavra, né, são os gregos que inventam a democracia. Óbvio, não necessariamente a democracia moderna, né? Mas essa ideia de democracia nasce lá com os gregos. E a democracia, ela só nasce por conta justamente da possibilidade da retórica. A retórica é a arte, né? Do bem falar, da palavra. E lá, tanto era considerado a pessoa que falava bem, como a pessoa que sabia se silenciar. Olha como é que é interessante. O silêncio era tão importante quanto a fala. Por quê? Porque o orador que falava demais, ele prejudicava a sua imagem, a sua autoimagem, o que os gregos chamavam de ethos. Então, saber ficar em silêncio no momento certo, na hora adequada, isso é absolutamente importante.
E aí, quando você faz essa pergunta, eu acho que o necessário é a percepção que a pessoa vai desenvolvendo, inclusive, né, nessa autorregulação. Por que eu preciso dizer isso? Eu vou contribuir, de fato, ao falar a respeito disso, quando a pessoa começa a ter essa sensibilidade para uma comunicação crucial com sabedoria, ela não vai mais se silenciar por medo. Esse é um ponto. Uma coisa é você se silenciar por medo, outra coisa é você se silenciar por sabedoria, por prudência, ou justamente pelo kairos, pelo tempo oportuno. Não é hora de eu falar, não vou entrar nessa conversa, não vou gastar minhas energias com isso, ou alguém já discutiu isso, já falou isso aqui. Às vezes eu participo de reuniões que duram o dia inteiro. Nós, por exemplo, que já fizemos parte de conselhos na universidade, às vezes são o dia inteiro de discussão, ou 2 dias. E por vezes as discussões se prolongam porque todo mundo quer falar. E se você... E as pessoas que querem falar, muitas vezes, não todas, mas uma parte delas, só quer reafirmar o que o outro disse. Só quer dizer mais do mesmo. Uma pessoa que tem sabedoria na fala, ela não quer simplesmente fazer isso. E o curioso das pesquisas, Fernando, é que as mulheres normalmente elas falavam menos quando, por exemplo, em experimentos, as decisões precisavam ser tomadas pela maioria. Então, quando a maioria vencia a maioria, 50+1, as mulheres opinavam menos. No entanto, nessas pesquisas, quando era necessário o voto por unanimidade para aprovar algo, as mulheres falavam mais. E o distintivo da fala das mulheres era justamente que, quando as mulheres falavam, elas falavam algo singular, algo único, que contribuía de maneira tão específica que mudava o rumo das decisões. O que é que as pesquisadoras e os pesquisadores viram? Que quando as mulheres falam no ambiente de trabalho, essas mulheres que outrora estavam caladas, elas falam para contribuir. Existem características diferentes entre a fala, por vezes, do homem e da mulher no ambiente de trabalho. O que as pesquisas têm mostrado é que os homens falam para dominar e conquistar poder no ambiente de trabalho. E as mulheres, elas focam mais em gerar conexão. Isso é muito interessante. Mas é claro que as mulheres precisam falar também para gerar poder e conseguir status, porque ali é um espaço de disputa de poder. E uma coisa curiosa que as pessoas, por vezes, não falam, é que o espaço das empresas hoje é um espaço cada vez mais de uma comunicação de estilo feminino, mesmo que as mulheres falem menos. Porque antigamente não se dava tanto espaço para se falar das emoções, não se falava tanto de empatia na comunicação. A tendência de comunicação no mundo hoje é uma comunicação cada vez mais com o estilo que era considerado antigamente de feminino. Uma comunicação em que você precisa se importar com as emoções do outro, que você precisa se colocar no lugar do outro. Esse estilo, ele tem uma história, e essa história é uma contribuição, inclusive, de uma perspectiva, né, feminina nesse espaço da comunicação, de uma espécie de economia que se volta para o afeto e para a comunicação. Professor, que papo legal, viu? Eu acho que a gente vai ter que marcar outros momentos para a gente esmiuçar ainda mais cada um dos tópicos relacionados à comunicação assertiva para mulheres e depois a gente falava de homens também. Afinal de contas, todo mundo precisa ter uma comunicação assertiva. Polêmicas. Porque olha, polêmica é o que a todo momento a gente está vendo por aí, né? E 2024 é um ano de muitas, né? Porque é ano de eleição, então é certo que vai ter muita polêmica. A gente mesmo aqui tem que administrar muitas delas, né? E quando a gente chegar já nos momentos de debates, de entrevistas com candidatos e tudo mais. Mas muito bom tê-lo aqui. Eu agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, esse papo tão interessante, tão enriquecedor.
E eu já quero deixar já um compromisso para marcar uma próxima oportunidade, porque vai ser muito legal a gente voltar a falar desse assunto, tá bom? É um prazer e eu estou à disposição, porque a minha missão, e eu tenho colocado isso cada vez mais, olha, precisamos trazer isso para o público em geral e não ficar apenas entre aqueles que têm a oportunidade de ir à universidade. Então, nós, enquanto professores universitários, figuras públicas, né, precisamos sair um pouco mais, e eu sempre fui assim, eu sempre gostei de estar nos espaços, especialmente em rádio. Para mim, rádio é minha grande paixão, porque eu já atuei nesse espaço por muito tempo, antes de ser professor, inclusive universitário. Então, agradeço a você e todos que fazem esse programa, e certamente eu vou estar aqui para a gente poder discutir sobre tantos outros temas, inclusive as polêmicas que surgem sempre e que vão surgir este ano. Pois é, maravilha, um abraço, professor. Muito obrigado. Começamos então com o professor Dr. Lucas Nascimento, da UFS. Ele é pesquisador em comunicação persuasiva e ética e especialista em posicionamento e discussões cruciais e polêmicas em ambientes de trabalho social. A gente bateu esse papo no mês das mulheres, né, sobre a forma, né, de se expressar das mulheres, sobretudo em ambiente corporativo, e como ter essa comunicação mais assertiva. 7h23. Eu vou ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente tem entrevista com uma grande mulher também, que tem também um dom da comunicação e que ocupa, né, uma das pastas mais importantes no governo do estado, uma feirense, Roberta Santana, secretária estadual da Saúde, que já está presente aqui, vai bater um papo conosco daqui a pouco aqui no nosso programa. 7h24, é um instante só, daqui a pouco a gente volta. Bellier Comfort, uma noite de sono tranquila, é muito mais do que um simples desejo. É a realização de um sonho, além dos colchões de alto padrão, feitos sob medida para abraçar o seu sono. Na Bellier, você encontra itens exclusivos, pensados para o seu conforto. Venha viver a experiência Bellier, a primeira Comfort Care do Brasil. Avenida Getúlio Vargas, 3510, ao lado da Master Saúde, 7530233343. Quando se trata da sua saúde e bem-estar, seu corpo merece o que há de melhor. E nada como poder contar com a eficiência e a qualidade dos manipulados Singular Pharma. Com laboratórios de ponta que usam as melhores matérias-primas e práticas, além de profissionais do mais alto nível, transformamos em fórmulas aquilo que o seu médico prescreveu. Tudo para ajudar você a conquistar os seus objetivos. Singular Pharma. Manipulados que funcionam. As aulas já começaram, mas ainda dá tempo de se tornar um universitário com a Unifam. Aproveite as últimas vagas para estudar no melhor centro universitário da Bahia, com super laboratórios, professores mestres e doutores e campos de estágio exclusivos. Inscreva-se agora mesmo. Garanta isenção de 2 mensalidades e mais uma bolsa de até 60% de desconto em todo o curso. Incrível, né? Então corre que já tá acabando. Acesse unifam.net.br e venha para a Unifam. Se procura parafuso pro trabalho, próprio uso, não fique confuso, então vem logo pra cá. Parafusos Bahia, vem cá que você encontra tudo que mais aprecia. Equipamentos, ferramentas, ferragens, materiais, solda, chumbadores, tintas, correias industriais e muito mais. Materiais para indústria, fazenda, construtora. Parafusos Bahia, na Presidente Dutra 1973. Fone 3624-3325. Casa Guerreiro, a pioneira e mais completa em produtos naturais de Feira de Santana, onde você encontra tudo para uma alimentação saudável. Grande variedade em produtos diet, sem lactose, sem glúten, frutas secas, castanhas e farinhas funcionais. Variedades em ervas e encapsulados. Fazemos delivery. É só você ligar. 75 99208 7891 3221 9457. Ligou, chegou. Faça-nos uma visita. Casa Guerreiro, Rua Recife, 68, Ladeira do Centro de Abastecimento.
Sabe aquela vontade de arrumar as malas e viajar? Então aproveite o mês do consumidor CVC e descanse durante a micareta de feira no Sauípe Resorts. São 2 diárias de hospedagem com sistema All Inclusive na Ala Terra a partir de 12 de R$101 por pessoa. Corra para a loja CVC mais próxima aqui em Feira de Santana e aproveite. Loja 1, na Avenida Getúlio Vargas, centro, ao lado da loja Esmarsaro. Loja 2, no Boulevard Shopping, piso 1. Consulte condições. Tá sempre do seu lado. Tem tudo em peças no varejo e atacado. Do leve ao pesado, seu carro ou caminhão, a peça que você procura tá na mão. De Ricarte, peças pra você. De Ricarte, em peças tem a solução. Tem. De Ricarte, no seu carro ou caminhão. Acesse diricarte.com.br. Tem mania de vender barato pra valer. Show de variedade em alto, peças pra você. O Varejão é nome forte, é confiança e atenção. Então, peça logo aqui no Varejão. O Varejão! Peça pro seu carro, peça melhor. Peça confiança e solução. Peça variedade, peça menor preço, peça qualidade. Varejão, o Varejão é muito mais satisfação. O Varejão Autopeças. Acesse ovarejão.com.br. Mega Março Jade Nissan, a maior operação de vendas para você comprar seu SUV ou sedã com taxa zero e IPVA grátis. Isso mesmo, Nissan Versa e Nissan Sentra 2024 com taxa zero e IPVA grátis. Agora, se quer muito conforto, design e todas essas condições, Nissan Kicks a partir de 107.990 para você que não abre mão de uma experiência de direção inteligente. Mega Março Jade Nissan, mega ofertas e o melhor da tecnologia japonesa. Consulte condições, paz no trânsito, começa por você. Acesse Fiat. Você compra direto da fábrica por um preço menor, mais prazo e zero surpresa na parcela. Fiat Mobi Like de 71.990 por R$64.990. É imperdível. Aproveite. Paz no trânsito começa por você. Não para não, motor. Agora, por favor, preciso de você novo de novo. Toda segurança, confiança pra retificar. Retificar modelo. Alta qualidade, essa tem o selo da seriedade e da precisão. Toda garantia na instalação. Retificar modelo. Livra seu motor daquele pesadelo. É a referência pra retificar. Com toda a potência, cilindrada, eficiência e transparência. Certificado com garantia nacional Conare. Retifica modelo. Ligue 75-3024-7700. Retifica modelo. Dê uma nova chance para sua felicidade. Conheça o Paradiso Europa e sinta-se morando no seu próprio paraíso. Casas de 2 quartos em condomínio fechado com infraestrutura completa. Respire tudo que te faz bem e realize o sonho de ter seu novo lar. Com possibilidade de entrada zero, subsídio de até 55 mil, sem correção de INCC, escritura e despachante grátis. Visite decorado ou ligue para a Central de Vendas 4141-4777. Mais um empreendimento com qualidade e garantia. Estação 1. Bateu, arranhou, amassou. LF Centro Automotivo, Funilaria e Pintura. Trabalhamos com todas as seguradoras, veículos nacionais importados. LF Centro Automotivo, Funilaria e Pintura. Solução inovadora e eficiente. Qualidade e pontualidade no cuidado do seu carro. LF Centro Automotivo, Funilaria e Pintura. WhatsApp 3030-1313. Avenida Eduardo Frois da Mota, 20.030, em frente ao Senai. Fone Zap 3030-1313. Chegou o Nove Mistura Líquido 600ml. O Nove Mistura é um suplemento alimentar líquido que vai trazer bem-estar para toda a família. O que já era bom ficou melhor. Nove Mistura Líquido é composto de ervas naturais, minerais, nutrientes e vitaminas. Contém magnésio, um mineral que auxilia no funcionamento neuromuscular. Também conta com a vitamina C, que auxilia no funcionamento do sistema imune, e B6, que auxilia no metabolismo energético. Nove Mistura, frasco branco e de 600ml, que já vem pronto para consumo. Nove Mistura, você encontra somente nas farmácias e lojas de produtos naturais.
Volta às aulas com alegria é na Bahia Papelaria. Livros e material escolar com o melhor preço, atendimento especializado e pagamento facilitado. Traga sua lista e adquira tudo em um só lugar. Lindos cadernos, agendas, mochilas, brinquedos e grande variedade de produtos com personagens favoritos. Bahia Papelaria, melhorando a educação todos os dias. Avenida Senhor dos Passos e Getúlio Vargas. Ouça toda sexta-feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Oferecimento Unex, medicina nota máxima. Eu escolho oportunidades. União Médica, com você em todos os momentos. Café 2 de Julho, aquece e esquenta o coração. E Biosalgante, o primeiro salgante brasileiro 100% livre de sódio. Atenção! A Caoa Sherry de Feira de Santana não para de presentear os seus clientes. Agora com toda a sua linha SUV 2025 na promoção. E abrindo esta fase, o Tigo 5X Sport na linha 25 por apenas R$ 114.990. Taxas de financiamento promocionais. Não perca esta oportunidade. O telefone é o 75988703200, Avenida Nódio Cerqueira 7000, Bairro do Sim. Caoa Sherry. Princesa. 7h33 em Feira de Santana, 7h33, de volta o Bom Dia Feira, primeiro jornalismo em FM da cidade para esta quinta-feira, dia 14 de março. Nós falávamos no bloco anterior, né, com o professor Lucas, professor doutor da UFS, especialista em comunicação assertiva, focado para mulheres, e a gente está recebendo uma grande mulher também,